Olá, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa aula 2, né, de Direito Empresarial. Seguindo aí pela apostila, na aula passada nós ficamos de retomar aí nesse item 2, que está em vermelho, certo? Então, vamos aqui uma aula rápida, como foi combinado com vocês. Vamos aí dar uma olhada nessa parte. Trata-se aí, esse item 2, da evolução histórica do direito, que inicialmente se chamava comercial e depois passou a se chamar empresarial. Então, a origem e a evolução desse ramo do direito privado e interno. Na antiguidade, pessoal, já tinha aí umas normas elementares de direito comercial, né? Para variar, fala-se aí do Código de Hammurabi, 2500, 2050 antes de Cristo, que já tinha regulamentações de comércio, mas ainda não era direito do comércio, né? O direito ainda não era reconhecido como uma ciência. Existiam regras, normas, mas não se pode dizer que isso aí já era o direito. Na Roma Antiga também tem normas de direito, certo? O desenvolvimento maior veio acontecer quando? Aí, na verdade, foi na Idade Média, quando houve o grande desenvolvimento do comércio, tanto do comércio terrestre, mas especialmente do comércio marítimo, né? Então, era necessário o estabelecimento de normas, de regras para funcionamento do comércio. Então, pessoal, por que foi que foi principalmente na Idade Média que houve esse desenvolvimento maior do comércio e, consequentemente, das regras de comércio? Vocês sabem que aí, nesse período da Idade Média, houve a decadência do sistema feudal de produção, né? Ele entrou em dissolução, entrou em decadência, né? A partir das guerras entre os próprios senhores feudais, da exploração dos vassalos, né? E das dificuldades econômicas, do isolamento, enfim, vários motivos que levaram à decadência do sistema feudal, as pessoas começaram a sair dos feudos, que era como se fossem pequenos países ou pequenas cidades, e se deslocaram para as grandes cidades. Então, houve esse grande deslocamento, que fez com que as cidades crescessem mais, virassem grandes polos de atração de pessoas, e, portanto, de comércio também, e onde vai crescendo o comércio, vai aparecendo a necessidade de regramentos, porque vão aparecendo também os conflitos, né? Onde tem muita gente, onde tem muita ação, termina tendo também conflito, e onde tem conflito é necessário o estabelecimento de algum tipo de regramento, caso contrário a situação fica muito complicada, né? Então, as pessoas que fugiram do sistema feudal, elas foram morar em volta das cidades, porque não tinham condições de morar dentro das cidades. Os centros das cidades eram só para as pessoas que tinham melhores condições econômicas. Eles foram morar em volta das cidades e começaram a comercializar artesanatos, serviços, produtos que conseguiam produzir, disponibilizar, e começaram a ganhar dinheiro, começaram a desenvolver o comércio. Essas pessoas que moravam em volta das cidades, na periferia da cidade, eram as regiões mais pobres. Essas regiões se chamavam de burgos, né? Então, por isso que os comerciantes dos burgos, que inicialmente eram pobres, foram enriquecendo e ficaram conhecidos como os burgueses, que inicialmente era para identificar que eles moravam nos burgos, e eram pobres, comerciantes pobres. Depois começaram a ganhar dinheiro, começou a crescer, o comércio virou uma grande atividade lucrativa, e com o tempo
o adjetivo de burguês passou a significar rico, né? Aí a burguesia, depois que cresceu, já ficou rica, aí faltava o quê? Faltava conseguir mais dominar o poder político, estatal. E aí houve a queda dos reinos, né? E a tomada do poder pela burguesia. Resumidamente, foi isso que aconteceu. Um resumo bem básico, né? Relembrando aí para vocês. A burguesia terminou, então, sendo, na verdade, detentora da riqueza e do poder político. E hoje em dia, burguesia significa riqueza, né? E tem, inclusive, o sentido pejorativo, né? Como vocês bem sabem. Então, pessoal, nesse período aí, foi necessário desenvolvimento do comércio. Não codificadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que tinha uma regra aqui, outra lá para uma situação específica, espalhadas, elas não eram organizadas em um documento único e não eram codificadas, certo? Aí, esse período aí, que é a primeira fase do direito comercial, além das normas, das regras serem esparsas e não codificadas, elas justamente não eram também nem sequer escritas. Então, se elas não eram escritas, como era que você ficava sabendo das regras do que podia e do que não podia? Através da transmissão local e verbal mesmo, certo? Através dos costumes. Então, as normas estavam dentro do costume, dos costumes da época. Esse direito que se baseia no costume, que é diferente do nosso direito hoje, né? O nosso direito hoje se baseia no costume ou se baseia na lei? Lei em sentido amplo, né? Todo tipo de norma. Se baseia em que o nosso direito hoje? Na lei ou no costume? O que é que vale mais hoje em dia? A lei ou o costume? Hoje em dia é a lei, né, pessoal? O costume, ele não pode se sobrepor à lei. Não é isso? Nessa época aqui, na primeira fase do direito comercial, o direito não era baseado na lei escrita e muito menos codificada. Não tinha código penal, código comercial, código civil. Se elas não eram nem escritas, imaginem codificadas. Elas eram costumeiras. O direito costumeiro é também chamado de direito consuetudinário. Está aí na apostila de vocês, ó. Direito consuetudinário é o direito baseado nos costumes. Então, nós estamos falando até agora aí da primeira fase do desenvolvimento do direito comercial. Essa primeira fase, ela recebeu um nome. Chama-se aqui de período subjetivista, ou fase subjetivista do direito comercial. Então, por que se chama subjetivista? O que é uma coisa subjetiva e o que é uma coisa objetiva? Pessoal, uma coisa subjetiva é aquela que varia, ó, gostou aí? Varia de um sujeito para o outro. Para uma pessoa é uma coisa, para outra pessoa é outra, para outra pessoa é outra. Aquele conceito, aquele entendimento, aquela ideia varia de pessoa para pessoa. Já um conceito ou algo objetivo, teoricamente, não varia de uma pessoa para outra. Uma cadeira é uma cadeira. Para qualquer pessoa, a cadeira será uma cadeira. Aí você vai dizer, professor, mas tem pessoa que, para certa pessoa, uma cadeira pode ser uma arma. Não, tudo bem, pessoal, pode. Se você for procurar por esse caminho aí, você não vai conseguir classificar nada, né? Nada vai caber dentro de uma classificação, porque tudo vai terminar ficando subjetivo. Mas vamos aceitar dessa forma, ok? Então, o que significa dizer que o período inicial do direito comercial ele era subjetivista? Significa dizer, pessoal, que como ele não era escrito em leis, ele não era escrito em códigos, ele era costumeiro.
ele era não escrito, então, como não tinha uma coisa objetivamente colocada no papel, para estar lá escrita e lá ficar, e não variar de um dia para o outro, de um momento para outro, de uma pessoa para outra, como o direito era consuetudinário, ele realmente variava de uma pessoa para outra. Tinha gente que entendia de uma forma, tinha gente que entendia de outra, e isso causava uma grande insegurança jurídica, né? Mas era assim que funcionava. Então, você poderia ser tratado por determinado comerciante de uma forma, outro comerciante na mesma situação lhe trataria de outra forma, outro consumidor seria tratado de uma forma diferente, e assim ia variando. Não tinha uma coisa bem estabelecida, porque não era escrito, né? Então, ficava muito vago, muito variável, portanto, muito subjetivista. Então, os comerciantes, verificando que isso aí criava um grande empecilho, uma grande insegurança para o próprio desenvolvimento e para eles próprios, eles criaram o juízo consular. Olha aí, o juízo consular está na apostila de vocês. O juízo consular eram juízes que trabalhavam para resolver os dilemas, os dissensos, os problemas, as confusões entre os próprios comerciantes. Quando dois comerciantes entravam em conflito, quem era que resolvia? Apelava para quem? Já que não tinha uma lei escrita, iam para o juízo consular. E isso deu tão certo que depois esse juízo consular se desenvolveu e você pode dizer que era o embrião do poder judiciário que nós conhecemos hoje, certo? E aí depois ele passou a se expandir não só para os litígios entre comerciantes, mas para também atuar sobre os não comerciantes, certo? Então, isso aí depois foi adotado, saiu dos comerciantes e passou, na verdade, a ser adotado pelos estados, pelo poder público, né? Porque deu muito certo. Ok? Temos aí a primeira fase, então, do direito comercial. Depois veio a segunda fase do direito comercial, que é aqui a fase objetivista. Ó. Segunda fase. Na segunda fase do direito comercial, passou-se a considerar comerciante qualquer pessoa que praticasse atos de comércio. Não era mais necessário você pedir autorização ou ser aceito pelos comerciantes, como era na primeira fase, que era tudo muito subjetivo. Na segunda fase, a objetivista, o direito foi escrito, foi codificado. Aí as regras estavam escritas e não deveriam variar de uma pessoa para outra porque estavam escritas. Deviam sempre ser interpretadas o mais próximo possível do que estava escrito. Por isso, pode-se dizer que esse direito passou a ser escrito, objetivo e codificado, certo? Isso aí foi a segunda fase do direito objetivista, que aí, na lei, a lei passou a dizer quais eram os atos considerados atos de comércio. Aí, qualquer pessoa que praticasse os atos de comércio previstos na lei era comerciante. Você não precisava ser aceito pelos comerciantes já estabelecidos. Por exemplo, hoje em dia, se você chega e quer montar um mercadinho na cidade de Mossoró, você tem que perguntar para os outros donos de mercadinho se eles deixam você trabalhar, se eles aceitam que você trabalhe ali naquela região. Vai lá, deixa eu abrir meu mercadinho aqui, pode ser, por favor, para ver se eles aceitam. Isso aí seria na primeira fase, subjetivista. Nessa segunda fase, se você praticar os atos de comércio, você era comerciante e ponto final. Não precisava pedir autorização de ninguém. A própria lei já especificava quais eram os atos e quem quisesse praticaria os atos e poderia ser denominado de comerciante. Então, os atos de comércio passaram a ser escritos na própria lei, tá certo?
Aí, pessoal, nesse período aí, segunda fase, direito objetivista, fase objetivista, direito codificado, adotou-se uma teoria. A primeira fase não tem teoria nenhuma. A segunda fase tem uma teoria que embasou o direito objetivo comercial. Foi a teoria dos atos de comércio. O que era a teoria dos atos de comércio? Era a teoria que aí já dentro do direito comercial escrito e codificado, diferenciando o direito comercial de outros ramos do direito, dizia que qualquer pessoa que quisesse, poderia praticar os atos listados na lei e assim automaticamente seria considerado como comerciante, com todos os direitos e as obrigações respectivas. E aí foi tirado das corporações de ofício, que eram aqueles agrupamentos de comerciantes ou de praticantes de determinados ofícios que manipulavam o mercado. Eles tinham poder total de dizer quem podia trabalhar e quem não podia trabalhar. Algo semelhante, assim, você pode até comparar longínquamente com um sindicato. Eles perderam o poder, porque agora o poder estava na lei, e não mais no costume, e não mais nas corporações de ofício. Bastava você seguir o que a lei dizia, e você poderia ser, então, comerciante, impondo, então, uma liberdade comercial para todos aqueles que assim quisessem, né? A fase objetivista, então, criou esse sistema jurídico estatal, certo? Que aplicava as regras escritas e deveria aplicar, teoricamente, em pé de igualdade para qualquer comerciante, para qualquer pessoa. Nesse período aí, pessoal, editou-se o Código Civil francês e depois o Código Comercial. Ó. Aqui tinha um Código Comercial francês, napoleônico, portanto, na época de Napoleão Bonaparte, na França, 1807, foi publicado o Código Comercial francês, que adotava a teoria dos atos de comércio e que trazia dentro dele a lista dos atos que eram considerados atos de comércio. Em 1807, o Código Comercial publicado, elaborado sobre as ordens de Napoleão Bonaparte, ela seguiu o lema da Revolução também francesa, né? 1789. A Revolução 1789, o Código Comercial 1807. Não demorou muito não, né? Qual era o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Não é isso? Aqui na Revolução Francesa houve a queda da Bastilha, né? A derrubada aí do poder dos reis. Diante da Revolução Francesa, pessoal, que tinha como lema a liberdade, igualdade e a fraternidade, esperava-se, então, que a atividade comercial fosse aberta para quem quisesse. Justamente aqui, baseado na liberdade e principalmente na liberdade e na igualdade, né? Fraternidade entre comerciantes é um negócio mais difícil da gente imaginar qualquer época da vida, né? Já que a gente sabe da história. Já que a gente sabe que o que manda no comércio não é a fraternidade, mas o lucro e o capital, não é isso? Então, pessoal, o Código Comercial francês de 1807 passou a normatizar o exercício da atividade de comércio. Ele era escrito, ele é um código e aplicável a todos, teoricamente, de forma igualitária. O comércio continuou crescendo, aí teve um crescimento ainda maior com o Código Comercial de 1807, porque trouxe uma estabilidade, um pré-conhecimento, uma previsibilidade do que você podia e do que você não podia fazer enquanto comerciante, certo? E aí se desenvolveu mais ainda. Mas não parou por aí. Porque o que é que aconteceu? O comércio se desenvolveu tanto que novas atividades surgiram, muitas novas atividades,
algumas atividades que não se sabia se elas eram classificáveis como atos de comércio ou não, e também a lei precisava ficar sendo sempre atualizada, porque novas atividades iam surgindo, e chegou um ponto em que não se conseguiu mais acompanhar a quantidade de atividades comerciais que a lei, que a sociedade descobria, inventava. Descobria não, inventava, né? E então houve uma superação da segunda fase objetivista da teoria dos atos de comércio, ela ficou obsoleta. Não conseguia definir todos os atos nem listá-los. Então foi preciso vir uma terceira fase, que é a teoria, a fase da subjetivista moderna, que pegou o que tinha, misturou a subjetiva e a objetiva, e deu esse nome de subjetivista moderna. Agora ela é subjetivista porque entrou no lugar do comerciante a figura do sujeito empresário, e ela é moderna porque ela não usa mais a teoria dos atos de comércio, que listava todos os atos, tentava listar todos os atos de comércio, substituiu a teoria dos atos de comércio pela teoria da empresa, tá certo? Aí surgiram, então, a figura do empresário e da empresa comercial, ok? Nós vamos falar mais ainda sobre isso aí. Falamos, pessoal, de uma evolução histórica mundial do direito comercial empresarial, mas e o direito comercial no Brasil? Como é que foi? É o que tem aí nesse item 2.2. No período do Brasil colônia, não existia regramento brasileiro. Por que não? Porque o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, as normas que vigiam no Brasil eram que normas? As normas trazidas de Portugal, as normas elaboradas por Portugal, normas de direito português que vigiam aqui no Brasil. O direito comercial brasileiro só se iniciou com a independência do Brasil, em 1822. Por muito tempo ficou-se, então, utilizando as normas de fora. Quando é que surgiu a primeira grande organização de normas de direito comercial no Brasil? Somente em 1850. Demorou, né? Independência em 1822, Código Comercial Brasileiro mesmo, não mais português, somente em 1850. E aí, pessoal, com o Código Comercial de 1850, houve inicialmente a mesma dificuldade, porque adotou-se de começo a teoria dos atos de comércio, mas depois essa teoria foi sendo substituída, e aí o Código Civil de 2002, olha aí, de 1850 para 2002, adotou a teoria da empresa, certo? Hoje em dia, a codificação do direito, que já não se chama, a partir de 2002, pessoal, do novo Código Civil Brasileiro de 2002, que já não é novo, né? Já faz 20 anos. A gente fala novo porque tinha o de 1916, aí sim é antigo, né? Mas já não usa-se mais nem esse novo código. Esse novo código é só para você saber que tinha um anterior, de 1916, mas não é novo, né? 2002 não é novo. Revogou o Código Comercial de 1850. Então, o direito comercial, a base do direito empresarial, aliás, hoje em dia está onde? No Código Comercial ou no Código Civil? Está no Código Civil de 2002. O Código Comercial foi revogado, de 1850, foi revogado, permanecendo somente a parte do direito marítimo, que nós não vamos estudar, tá certo? Então, o Código Civil de 2002 adotou a teoria da empresa, e não a teoria dos atos de comércio, ok? Hoje em dia, nós estamos em qual fase? Na terceira, da teoria da empresa, que é a subjetivista moderna. Existe a quarta fase? Não, não existe. Pode ser que ela venha a existir, deverá existir em algum momento, né? Mas atualmente a fase é ainda a terceira, teoria da empresa.
que teve origem, a teoria da empresa teve origem em 1942 na Itália, tá? Mais na frente tem esse detalhezinho aí na apostila, vocês poderão encontrar algumas coisas que eu estou falando não estão escritas aí, mas estão escritas mais na frente, lá na apostila, certo? Aí vocês, no sábado à noite, no domingo de manhã, quando acordam para estudar domingo de manhã, vocês vão lá, não é isso? Pega a apostila lá, pega a apostila, domingo de manhã, 6 horas da manhã, maior felicidade do mundo, desejo grande de estudar direito empresarial, não é isso? Que felicidade! E vão estudar direito empresarial, domingo, 6 horas da manhã, que maravilha. Ok? Pessoal, conceito de comércio. Todo mundo sabe o que é comércio, né? Comércio, pessoal, a gente pode não saber fazer resumir numa frase bonitinha, bem feitinha, mas todo mundo sabe o que é comércio. Comércio é uma atividade de fins lucrativos, na qual uma pessoa que tem um bem disponível e quer se desfazer dele em troca de um determinado valor, acordado com outra pessoa que não tem aquele bem ou serviço e quer adquirir de quem o tem, concorda em pagar aquele preço. Então, começa uma atividade de troca mediante pagamento de determinado valor, ou até troca, simplesmente troca por troca, um bem por outro, ou um serviço por outro. O velho escambo. Então, todo mundo sabe o que é comércio, não é? Mas olha aqui o conceito bonitinho. É emprego de atividade econômica. Pessoal, o que quer dizer atividade econômica? Pessoal, atividade econômica é uma atividade que não é antieconômica. Isso, tá perfeita a definição, isso mesmo. O que é uma atividade econômica? Professor, atividade econômica deve ser que nem um carro econômico, né? Gasta pouco. Não, é não, viu, pessoal? Atividade econômica aqui quer dizer atividade de fins lucrativos. Você pode substituir, que dá no mesmo aí, nesse contexto. Atividade econômica quer dizer que é uma atividade sempre que tem fins lucrativos, é isso que quer dizer. Destinada a colocar em circulação a riqueza produzida, facilitando as trocas e aproximando o produtor do consumidor. Atividade de comércio é extremamente importante para a nossa sociedade, não é? Imagina aí se não existisse o comerciante. Se você quisesse comer um camarão aí, na sua casa, no domingo à noite, assistindo Netflix, você precisasse pegar o carro, ir lá em Tibau, ir lá numa praia, falar com o pescador e comprar 1 quilo de camarão para voltar e fazer em casa. Quem é que faz isso aí para você? Disponibiliza aí no mercado, perto da sua casa? Comerciante. Aí ele cobra por isso, lógico, né? Então, o comércio é aquele ramo de produção econômico, ele é repetido, que faz aumentar o valor dos produtos pela interposição entre produtores e consumidores. Quem é que faz a interposição? O interposto, que pejorativamente, em alguns casos, chama-se atravessador, mas o papel do comércio não é de ser atravessador no mau sentido, é ser facilitador, interposto entre produtor e consumidor, a fim de facilitar a troca das mercadorias. Isso é um conceito mais elaborado de comércio. É o complexo de atos de intromissão, no bom sentido, né, entre o produtor e o consumidor, que exercidos habitualmente. Por que habitualmente? Porque se você viajou aí no final de semana, você foi passar o final de semana em Miami, cansou do calor de Mossoró e foi numa época de inverno, de frio, em Miami, passar o final de semana lá. E trouxe lá um relógio aí da Apple, para vender aqui. E trouxe, comprou lá, sei lá, por $500 e vendeu aqui por $800. Ganhou $300 aí. Aí você ganhou, teve lucro, fez interposição entre o produtor e o consumidor. Quem produziu lá, ou vendeu lá, e quem comprou aqui.
Aí você é comerciante porque você vendeu um relógio e teve lucro? Não, né, pessoal? A atividade comercial, ela é habitual. Você vai exercer aquilo ali como um hábito profissional. E se é hábito profissional, tem que ser, deveria ser legalizado, formalizado e autorizado por lei. A gente sabe que muita coisa não é, né? Muita coisa é informal. Mas nós estamos olhando aqui na teoria. Sempre com esse finzinho aqui, ó, lucrativo, né? Não existe comércio sem fins lucrativos. Que realizam, promovem ou facilitam a circulação dos produtos da natureza e da indústria para tornar mais fácil e pronta a procura e a oferta. Tá aí os resumos, as elaborações mais bonitinhas do conceito de comércio. Características aí. Mediação. O comerciante é um mediador. Ele fica entre quem tem e quem não tem e quer comprar. Quem tem quer vender e quem não tem quer comprar. Fim lucrativo já está explicado várias vezes. E a habitualidade também, porque se você fizer uma vez aqui e outra acolá, você não pode ser considerado comerciante. Porque você não tem essa habitualidade profissional do comerciante. Ok? Pessoal, conforme eu combinei com vocês, as aulas seriam curtas, para que não fique cansativo para vocês. E essas aulas curtas, elas serão suficientes para ver todo o conteúdo, não se preocupem, certo? Sendo assim, eu agradeço a vocês a atenção e a próxima aula nos encontraremos, será uma aula síncrona, ok? Obrigado pela atenção, pessoal. Tudo de bom para vocês. Espero que vejam essa aula de agora antes da próxima, porque senão vai ficar ruim. Vou ficar voando na próxima. E vamos fazer esse esforçozinho, né? Meia hora de aula só, colocar na velocidade de um e-mail, em 15 minutos você se livra. Ok? Um abraço para vocês e tudo de bom.